E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivaroso. E no vídeo de Prepara o Teu Coração que mais um escândalo aconteceu no mundo do xadrez. O gênio do xadrez argentino, o mais jovem mestre FIDE da história do xadrez, o prodígio de 10 anos de idade, Faustino Ouro, enfrentou Magnus Carlsen em uma partida relâmpago no Campeonato Mundial de Bullet do Chess.com. Aconteceu uma coisa completamente extraordinária aqui. Agora, vocês sabem, o Faustino ele já tem mais de 2.900 de rating Blitz, que é um rating assim muito assustador pra idade que o Faustino tem, inclusive pra qualquer idade que tu tenha, ter mais de 2.900 é um rating completamente assustador. Agora, nesse vídeo eu vou trazer também a reação do Faustino com o que aconteceu nessa partida. Agora, Rafael, tu não me faça promessas que tu não vai cumprir. Prepara o teu coração. Prepara a pipoca e vamos ao inacreditável do xadrez agora. Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas vinha o gênio do xadrez argentino Faustino Ouro contra Magnus Carlsen e o inacreditável aconteceu com o Faustino botando um peão dama. Olha como o Magnus jogou a abertura. Ele acelera o desenvolvimento no flanco do rei e aqui, propositalmente, o Magnus joga um lance ruim. Cavalo F6 nessa posição, um lance provocativo, porque ele permite o E5. Claro que o Magnus já sabia disso daqui. Aqui, provavelmente o Magnus quer tirar o Faustino de qualquer preparação. O que ele tá dizendo na entrelinha? Que vai chamar o garoto pro xadrez. Então vê como é que o Faustino vai se virar nesse meio jogo, uma posição que é mais rara. Bom, o Faustino não fugiu à luta, ele jogou E5, e agora meio que as avessas, ó lá, vira uma espécie de defesa Alekhine, onde o cavalo para em B6 e as pretas tentam desmantelar o centro das brancas. Bom, o Faustino aqui não inventou a roda, ele jogou sólido, ele tomou em D6 e bispo E2, claro, passa o bispo pro jogo, roque, e tamo jogando xadrez contra o Magnus. Aqui, 57 segundos no relógio, os dois estavam jogando rápido, claro, é bullet, rock and roll e bispo G4. É uma ideia típica para as pretas também na Alekhine, que é desviar o bispo de E2 e ganhar o peão de C4, só que o Faustino não nasceu ontem. Embora, talvez, 10 anos de idade, ele nasceu ontem, mas já não cai nesse tipo de golpe. Ele jogou B3, segurando em C4, e aqui os dois vão desenvolvendo. Passa o cavalo pro jogo, Faustino passa o bispo. Agora, torre em E8, torre na coluna, e um totó nesse bispeto. Agora o Magnus aqui abre mão do par de bispos e manobra a torre para B7. Por quê? Quer dizer, para controlar o peão de B7, ele quer trazer esse cavalo para F5 sem perder esse peãozinho. Já tá naquelas ideias de meio jogo, como é que vão trabalhar aqui os jogadores. Bom, o Faustino jogou dama D2, ele conecta as torres e o Magnus faz a manobra dele de cavalo F5. Olha lá, cavalo E7, cavalo F5 e vai quebrar também o par de bispos do jovem gênio argentino. Bom, o Faustino trouxe a torre pra coluna, toma, retoma. Rafael, aqui o Faustino errou. Olha lá, tomou um golpe terrível, um duplo. Como que ele não viu? Cuidado! Observem que o Magnus, ele jogou torre e toma E3. Rafael, por quê? Porque se tu jogar esse lance aqui, tu perde a paçoca inteira. Aqui não é a Disneylândia. E neste nível aí, eles são muito atentos a qualquer golpe desse tipo. Bom, torre e toma E3 foi jogado. Agora, retomou por aqui e dama E8. Aqui o Magnus comete uma imprecisão. Agora, vamos entender. Porque quando o Magnus faz um lance como esse, essa linha ele tá dando um peão, sempre pode ter alguma malandragem. Eu acho que ele tava de olho nessas malandragens. Por quê? O Faustino troca em E8 e agora ganha o peãozinho de B7, que inclusive é a linha da máquina. Aqui foi uma ideia super arriscada do Magnus, porém, a gente vai ver que tem alguns truques aqui no meio que o Magnus estava de olho. Ele joga o lance C5, que é o lance da máquina. Porque agora, se tu tomar aqui, olha lá, cai o teu cavalo em C3. Rafael, explica melhor essa linha. Olha como jogou aqui o Faustino. Ele jogou cavalo B5, atacando o peãozinho de D6 e o peão de A7 também. Mas observem que, se tu tomar aqui, a área do Magnus é que ele toma em C3, e se tu seguir tomando, ele retoma. E essa posição é torre e bispo de cores opostas. Ela é muito suscetível ao empate. E mais do que isso, tem uma malandragem. Se tu jogar na ganância de ganhar mais um peão, aqui tu perde o jogo. Eu acho que o Magnus já tinha visto esse truque, hein? Que é o lance torre E1. E agora, pá, tu leva essa bomba e perde a torre. Então vejam que sempre tem uma malandragenzinha. O Faustino não caiu, ele jogou cavalo B5, passou o cavalo pra cima, controla por aqui, ainda ataca os peões do norueguês. Torre em E7 jogou o Magnus, totó naquele bispeto, bispo F3 e agora ele jogou A6, dando uma tocadinha nesse cavalo. E depois o Faustino tomou em C5. Foi um lance muito fino,
Porque ele não defende o cavalo dele e ataca ainda o cavalo do Magnus. Observem que, se o Magnus tomar agora em B5, eu tô tomando em B6. E esse peão aqui tá muito avançado. Aqui vai tudo por água abaixo. Tu perde o jogo imediatamente. Então aqui, o Magnus tomou em C5, mantendo o ataque no cavalo. E depois do lance cavalo D6, o Faustino cravou esse potente... Bem que cravou, não cravando, né? Porque a ideia é que a torre tá defendida. Mas eles vão entrar aqui em um final, porque o Faustino jogou cavalo E4 e o Magnus trocou entrando nesse final com um peão a menos. O Faustino tinha vantagem no relógio. É um final muito complicado, porque tá jogando contra um dos maiores finaleiros de todos os tempos e o Magnus vai defender isso aqui na unha. Ele jogou lance bispo D4, segurando o C5. Agora os jogadores vão trazendo os reis, ganhando um pouco de espaço também é normal. E aqui, depois do lance A5, o Magnus já tá de olho em uma espécie de bloqueio aqui no flanco da dama. Por quê? O Faustino tem um peão a mais desse lado. Se ele passar esse peão, pode criar algum tipo de contra-jogo pra cima das pretas, mas observe que o Magnus vai trabalhar bem essa questão, porque ele manobra o cavalo pra casa de E4. Olha lá, é normal. Botou o cavalo num posto avançado, o bispo tá bem também. O Faustino aqui jogou essa ideia pra tirar o cavalo dessa casa e o Magnus cavalo C3, e essa posição ela é empatada. Por quê? O Magnus toca o peão de A2, provoca agora o lance A4 que o Faustino jogou, e olha como ele bloqueou o flanco da dama. As brancas têm 3 contra 2, só que completamente bloqueado. Tu não consegue mais passar o peão. Então a posição aqui tá empatada. O Faustino tinha vantagem no relógio, mas o Magnus conseguiu segurar. Só que olha o que acontece a partir desse momento. O Magnus joga cavalo A2, o Faustino joga G4, ele tá tentando ainda arrebatar de alguma maneira aqui, botar pressão no flanco do rei. O Noruga vai tentando se segurar nas cordas norueguesas, cavalo D3, e agora cavalo C3. E aqui, o Faustino ele jogou cavalo C1 falando, esse planinho de ficar passando o lance, tu não vai poder fazer. Aqui, provavelmente se o Magnus ficasse passando o lance de rei, não teria como progredir muito. Mas o Magnus, aqui é uma coisa curiosa, ele jogou lance cavalo A2, gastando 2 segundos no relógio, entregou o cavalo absolutamente inteiro. Olha isso aqui. Pô, qualquer um aqui vai à glória. Isso aqui é uma verdadeira maravilha. O Faustino, eu vou trazer a reação logo mais do Faustino. Observem que, instantaneamente, gastou 1 segundo, falou, passa pra cá este potro, e já tá maduro. O Magnus entregou o cavalo absolutamente inteiro. Aqui, claro, tem formas de empatar essa partida, como eu falei, passar lance de rei, sem comprometer a posição, controlando F5. Talvez passar lances de bispo também. Tu consiga empatar, porque as brancas não conseguem mais passar um peão. Mas o Magnus, pois entregou a paçoca inteira pro gênio argentino. Agora, olha o que acontece a partir daqui. Claro, o Faustino tomou. E agora, o Magnus tentou ainda, porque ele tá argumentando que o cavalo tá trancado. Mas claro, o Faustino aqui tomou em F5, já cria uma debilidade, o peão fica meio solto. E agora ele traz o rei, segurando essas duas casas, e o cavalo pode voltar pra partida lá. Aqui, o Faustino traz o cavalo pro jogo, centraliza o cavalo, o Magnus oferta o bispeto, ele tomou. E nessa posição, o Faustino tá completamente ganho. Depois de rei D2, aqui o Magnus abandonou essa partida. Agora, olha, o Faustino tava streamando, tá? Enquanto ele jogava essa partida. E eu vou mostrar pra vocês as reações do Faustino no momento da pendurada do Magnus. Tá no ar. El tío me deja el caballo atrapado. Joder, ¿qué pasa? No, no tengo caballo. ¡Abandona! ¿Qué pasa? E tá no ar a precisão desta peleia. Observem que o Faustino, pô, fez até a dancinha da vitória. Claro, contra o Magnus tem dancinha o tempo todo. Assim é na nossa América Latina. Observem que o Faustino jogou como uma máquina terrível, próximo de 91%. O Magnus também foi uma pressão muito alta, 86,1%, mas cometeu essa capivarada, o lance cavalo A2. Agora, Rafael, onde tu conseguiu essa reação do Faustino? O Faustino Ouro, ele tem um canal aqui no YouTube, inclusive, eu vou deixar o link na descrição e também no comentário fixado. Inscrevam-se lá no canal do Faustino Ouro para acompanhar todos os detalhes, e tu pode ver essa partida que eu acabei de analisar aqui na íntegra, com as reações do Faustino jogando contra o Magnus. Isso aí é uma maravilha. E se tu gostou do vídeo, não esquece daquele likezão e
até os próximos vídeos!